estamos muito atrasados. É assim, nós fazemos propositadamente isto para começar às 8h30 e queríamos que houvesse mesmo este compasso, um bocadinho de compasso de espera, porque eu sei que muitas das pessoas que estão aqui, umas já se conhecem, e queríamos que houvesse aqui um bocadinho de oportunidade para as pessoas entre a audiência poderem quebrar um bocadinho o gelo. E o que estava programado, efetivamente, do nosso lado, era começarmos às 8h45, oficialmente era essa a hora, queríamos começar, para termos o streaming também live. Eu sei que há outras pessoas que estão fora de Aveiro, inclusive em Lisboa, por exemplo, que eu sei, e outros sítios, e gostariam de poder assistir. Mas eu vou mesmo começar agora. Começo por me apresentar. O meu nome é Francisco Mendes, sou um maker. A minha formação é eletrónica e automação industrial, antes de mais. Fundei uma empresa chamada Biveri Creative, que é das impressoras 3D, talvez já tenham ouvido falar. Também sou um dos fundadores de um hackerspace aqui em Aveiro, o Hack Aveiro, porque tem esta vertente maker e acho importante até para o desenvolvimento do nosso país em várias vertentes, já falaremos durante a sessão. O que nos leva a estar aqui hoje é este projeto Hardware City, que está a nascer hoje, acho eu, mas fruto de uma conversa entre mim e o Joel. E começámos a falar e achámos que havia algo mais para fazer, para facilitar aquelas pessoas que têm uma ideia de um produto, querem desenvolvê-lo, querem pô-lo no mercado, não fazem a mínima ideia como. Nós que já o fizemos ou estamos a fazê-lo, sentimos essas dificuldades. Eu próprio ainda sinto, quando eu quiser desenvolver o próximo produto, eu não sei tudo nem pouco mais ou menos sobre como é que é de fazê-lo. E eu sei que essa dificuldade existe, também sei que existe uma grande capacidade em Portugal de o fazer e bem, e em Aveiro em particular. Portanto, há muita capacidade instalada de fabricantes, de todo tipo, por exemplo. O DECA, que é a escola o Departamento de Design da Universidade de Aveiro, foi distinguido entre uma das 50 melhores, não sei se estou a dizer bem ou mal, do mundo ou da Europa, ok, pode haver aqui um pequeno gafe, mas claramente está, 2 anos seguidos foi destacada como uma das melhores entre os melhores. Portanto, capacidade de design de um produto também existe. Rede incubadora já existe. Há 4 anos existia uma rede que se calhar ainda era pouco visível e estava pouco preenchida, mas hoje em dia, 4 anos depois, claramente surgiram muitas empresas e algumas de hardware nos últimos 4 anos. E há uma outra vertente também, que é o movimento maker, que se começa a ouvir falar agora no mundo inteiro, não é só em Portugal. Começa a ganhar mais força. O movimento maker não nasceu há 1 ano, ou 2 ou 3 ou 4, já nasceu há mais tempo, mas agora está a atingir um ponto de alta relevância. E o que o projeto Hardware City pretende é tirar proveito destes 3 vértices de potencial. O movimento maker, que são indivíduos que têm grande conhecimento técnico e têm a necessidade de fazer coisas, mesmo que normalmente não tenham um objetivo comercial, mas acho que há o potencial de alguns desses projetos virem a terem esse intuito comercial. Depois há outra vertente dos fabricantes e há a vertente de quem já está então a criar startups de hardware. O projeto Hardware City pretende contribuir para que essas três pontos de grande potencial possam confluir e termos boas startups de hardware a surgir em Portugal nos próximos anos, que, com poucas dores de crescimento, um dos objetivos é atenuar ou diminuir as dores de uma startup de hardware ir para o mercado, e estamos aqui para fazer isso. Eu ia passar a palavra também para os meus colegas também falarem um pouco sobre eles próprios e se apresentarem. O Joel, acho que era tu devias ser próximo. Estás ao meu lado. A história é curta, faço parte de uma startup que também tem um produto de hardware e no processo de industrialização do produto, ou seja, de começar a construí-lo, havia poucas pessoas a quem eu tinha que recorrer para tirar dúvidas. Há muitas dúvidas, desde cotações, a logística,
há muitas coisas, há muita pedra que precisa ser partida e havia poucos recursos de informação, ou seja, repositórios de informação, e a pessoa era sempre a mesma, era o Francisco. E em conversa achámos por bem começar a sistematizar um bocado esta informação, arranjar aqui uma plataforma, uma comunidade que começasse a disponibilizar esta informação de alguma forma, a discuti-la pelo menos. E quando foi a partir daqui desta ideia começámos a contactar pessoas e a ideia começou a tomar forma, e é por isso que estamos aqui hoje. Pronto, eu sou Miguel, o meu background é em eletrónica e telecomunicações. Nos últimos anos tenho estado a trabalhar mais na área de software. Tenho uma startup, fazemos software para telecomunicações, e o Francisco, quando me estava a explicar, Francisco e o João, quando me estavam a explicar a problemática que sentiram na pele e que eu pessoalmente não senti, eu acabei por me rever, não necessariamente só no processo de desenvolvimento de um produto de hardware, mas também na componente da criação de uma comunidade que no fundo ajuda a ligar as startups à indústria. E eu revejo este problema em todas as áreas da industrialização e do processo de criação de produtos. Portanto, para mim foi muito natural acreditar que conseguíamos trazer algum benefício regional, nacional e até internacional para o efeito, sobretudo se considerarmos uma área focada como é o hardware e os desafios associados à criação de um produto de hardware. Agora pedi ao Rui, há aqui um grupo que constitui este projeto e a quarta pessoa aqui é o Rui. Eu chamo-me Rui Martins, sou do curso de Computadores de Telemática, para quem toda a gente conhece, acho eu. A informática com um bocadinho de hardware lá pelo meio também. Desde pequeno sempre fiquei muito em dúvida se queria software, se queria hardware, e acabei neste curso e tenho desenvolvido vários projetos. Desde há alguns anos desenvolvido em vários projetos, desde a organização de desafios de eletrónica para escolas secundárias, concursos a nível nacional, e sempre gostei muito de criar eventos. Então, quando me convidaram para o projeto, acabei por aceitar, a equipa é fantástica, e eu tenho uma startup, é software, é computação móvel, não tem propriamente a ver com hardware, mas tenho alguns outros projetos na área da hardware, então decidi aceitar o convite e juntar-me ao resto do grupo. Depois de nós quatro nos juntarmos e começámos a conceber este... primeiro perceber qual era o problema, começámos a fazer as primeiras questões e ver como é que podíamos resolver. Surgiu imediatamente na nossa cabeça uma maneira de atuar. E então o que nós decidimos fazer, e vamos fazer em setembro, é uma hackathon de hardware. Não sei se todos são familiarizados com o conceito. As hackathons de software são o mais comum. A mais conhecida em Portugal é o CodeBeat, por exemplo. Teve 7 edições e este ano vai ter a 8ª edição. E a nível mundial acho que já tem alguma relevância. Participam 800 pessoas durante 3 dias e vêm pessoas de fora de Portugal. É um evento muito bem organizado, já com algum histórico e com resultados. É uma boa maneira de fazer inovação aberta. Nós achámos que para a área de hardware isso não existia e então estamos a idealizar e vamos fazer esse evento em setembro. Mas para o potenciar não faria sentido nós quatro ficarmos a pensar no evento sozinhos e depois lançamos-lo e depois vamos ver o que é que acontece. Não. Pensámos, é preciso criar uma comunidade. Não é? Se o que nós estamos a fazer é para resolver um problema que existe e que toca a muita gente, então deve haver muitas pessoas que andam, se calhar não estão numa rede específica de desenvolvimento de produto e que nós podemos criar. Decidimos então criar estas sessões, as Hardware City Sessions, e pretendemos fazer mensalmente uma sessão destas, com temas diferentes, com pessoas diferentes. No fim anunciaremos já a próxima. Vamos fazer estas sessões para ganhar tração, para ganhar awareness, para fazer a construção desta comunidade e pretendemos que culmine em setembro então com um evento diferente. Para o fazer, nós quatro não tínhamos capacidade de organizar tudo isto, e então começámos a ir à nossa lista de contactos e a perceber quem é que nos podia ajudar em cada uma das coisas. Nós os quatro, todos que nos apresentávamos, somos todos da área técnica, da área de engenharia, comunicação e marketing zero. Então estava na minha lista de contactos ali o João Lopes, que já o conhecia há algum tempo e é uma pessoa relevante na área de marketing, é um especialista na área. E então contactámo-lo para nos apoiar neste projeto e pedi-lhe também que falasse. Foi, de facto, Francisco ligou-me há uns dias, estava eu na missa
E pronto, não podia deixar de falar com o meu colega Francisco. Também tive a oportunidade de trabalhar há uns anos atrás no projeto dele, na startup dele, a Be Very Creative. Tive a oportunidade de, conjuntamente com o Francisco, uma equipa alargada, de desenvolver um projeto de marca e de comunicação da impressora. E resolvi aceitar, primeiro porque achei o desafio bastante aliciante. A minha área, como eu digo, não é o hardware, teve sempre um pouco de software, visto estar ligado também ao marketing, essencialmente ao marketing digital, e muitas das vezes alguns dos projetos passavam pelo desenvolvimento também de aplicações e passam cada vez mais pelo desenvolvimento deste tipo de ações, de aplicações e essencialmente trabalhar as marcas dentro deste meio que é o online. Achei o projeto interessante, também um desafio para mim interessante, porque ao mesmo tempo relaciona aqui um tipo de público que nem sempre tem a oportunidade de trabalhar, pelo menos nos últimos tempos, que é o público business to business. Tenho estado a trabalhar mais projetos junto do consumidor final, e acho que pelo caráter da criação de uma comunidade à volta deste projeto e pelo caráter de ser, e que eu considero um projeto também inovador, pelo menos no nosso tecido empresarial, não vejo as empresas ainda 100% preparadas, e mesmo aquelas que têm capacidade para trabalhar em área de prototipagem, isso ter alguma flexibilidade também para olharem para as startups como um potencial de crescimento, né? E se olha um pouco aqui para o universo das startups como uma malta jovem que se lembrou de criar um projeto e vamos ver o que é que isto dá, mas se há algum investimento a ser feito tem que ser eles a fazer e não nós já estamos no mercado há uns anos, que possamos também apostar um bocadinho neste tipo de empresas novas. E portanto achei o projeto aliciante e volto a dizer, não sendo eu do hardware, acho que vou tentar de facto com toda a energia colocar o marketing e a comunicação em prol deste projeto que culmina com o evento que vamos querer fazer. Okay, não posso deixar de fazer referência, isto foi crescendo o projeto, não quero alongar muito mais na história, o importante estar aqui não é contar a história, mas é a motivação de nos traz aqui. Não posso deixar de fazer referência ao João Oliveira, que está ali atrás da câmara, e que se não fosse um contacto também de longa data e um amigo, e eu telefonar-lhe há 2 dias atrás, precisamos de streaming e vídeo, na boa, e agradeço-te muito, estás cá. E o Vítor da Cluster Media, que também já conheço há muitos anos, antes de eu criar a empresa, ele não sabe, mas ele estava a dar uma palestra qualquer sobre empreendedorismo e foi muito importante as palavras dele, e hoje está cá outra vez porque eu telefonei e pusemos streaming e tecnologia. Não sei se conhecem a Cluster Media, eu pedia-te também que fizesses um pequeno pitch, apesar de não estás muito ligado ao hardware, não. Mas já usaste hardware. Já. E posso desafiar para fazeres 1001 coisa em hardware. A nossa empresa que faz a tecnologia para televisão, isto é um bocado genérico, porque hoje em dia a televisão está-se a transformar, né? Começamos por ter algoritmos de reconhecimento de conteúdos, nomeadamente reconhecimento de pessoas e outros objetos na área do áudio só. E agora trabalhamos com soluções para empresas e empresas de mídia, basicamente. São soluções em que não é preciso, curiosamente, não é preciso hardware. Mas há muitos desafios necessários, nomeadamente, como eu já te falei, no 360 e nessas coisas, portanto, ainda há produtos para desenvolver nessa área. Obrigado. Próxima parte, aqui termina esta nossa primeira parte, um pouco da apresentação do projeto. E estamos abertos aqui um pequeno intervalo para questões do que já foi falado e depois avançaríamos. Se alguém quiser lançar alguma questão sobre o que já foi dito, é agora. Eu vou ter que avançar. Eu avançaria para o próximo passo, que é apresentar então aqui o nosso convidado. Isto não vai ser uma palestra. Nós vamos dar apenas 10 minutos. Não, estou a brincar, 10 a 15 minutos para o Carlos falar do projeto, principalmente da KFA, ou o que achar relevante, e a partir daí nós íamos começar aqui um diálogo com algumas questões e como é que o Carlos se revê neste ecossistema que queremos montar. Obrigado. Eu queria agradecer ao Francisco por estar aqui. Ele mandou-me um mail aqui há 2 semanas, um mail que dizia assim: tu alinhas nisto? Eu comecei a ler, mas o texto era muito grande e não li mais nada. Só na semana passada, na quinta-feira, que me percebi que era o convidado. Eu alinhava em vir, mas não era convidado.
O Francisco pediu-me para falar um bocadinho sobre como é que eu vim para a eletrónica e como é que ultrapassei as dificuldades que havia na altura e o que é que fazemos agora. Eu estou aqui porque estou ligado a várias empresas na área da produção de eletrónica, uma delas é a HFA, uma empresa que tem 20 anos, somos cerca de 200 colaboradores, 200 e pouco. Também estou ligado, só faz produção de eletrónica. Estou ligado à Globaltronic, que é uma empresa que faz desenvolvimento de eletrónica, de hardware e firmware, e um pouco de software, que são 22 ou 23 pessoas. No mês passado comprámos capital de uma empresa, 90% de uma empresa que é o Artronic, que também é uma empresa que só faz produção de hardware, e agora estamos a começar a tentar investir numa empresa de desenvolvimento aqui da incubadora aqui na universidade. Para vocês verem como eu comecei, eu imaginei uma aldeia assim na Serra da Estrela, há 40 anos atrás, em que não havia internet, não havia telefones, não havia comunicação que hoje há em dia. E um dia o relógio lá da aldeia que tocava lá na capela avariou e eu fui ver o que é que se passava. E não percebi nada daquilo, porque aquilo era válvulas quando abri. E nesse dia cheguei a casa e disse ao meu pai, olha, eu quero tirar um curso por correspondência, na altura havia curso por correspondência. E então era engraçado, todas as quintas-feiras eu recebia um kit com textos de lições e componentes. Ainda hoje tenho um amplificador que trabalha a válvulas e muito bem, depois tirei o curso de transistores também, e depois vim para a Universidade de Aveiro e foi uma desilusão completa, porque foram 3 anos de sacrifício, ou 4, porque era só matemática e física, eu não mexia nas mãos na massa, porque lá na minha aldeia eu reparava televisões, depois usava rádios, equipamentos, e aqui era só teoria. Por isso eu só, sinceramente, o Nuno, eu só estudei no último ano da universidade, até lá estava aqui. Depois fui trabalhar para uma empresa de Águeda, na área arrancar com uma área de produção, de eletrónica e desenvolvimento também, e passado algum tempo nós adquirimos, eu e mais 2 colegas, adquirimos a parte eletrónica da empresa e a partir daí começámos a trabalhar. Quanto às dificuldades, hoje eu acredito que há dificuldades, eu tenho uma filha que também tem uma startup e vejo as dificuldades que há, mas há 30, 20 e tal anos atrás, 30 anos, era muito mais difícil. Hoje vamos à net e temos acesso a toda a informação, datasheets, componentes. No meu tempo, nós telefonávamos e passado uma semana tínhamos um datasheet. E vinha por telex, porque não havia sequer fax naquela altura. Só vocês lembram-se dos dinossauros, não é? Eu ainda sou anterior a isso, por isso já estão a ver que a dificuldade que havia. Mas os problemas são um pouco idênticos, numa escala completamente diferente, porque os desafios também são diferentes. E aquilo que a maior dificuldade que eu penso que as startups de hoje têm é um pouco, não só a parte eletrónica, por isso que até acabas por fazer, mas quando queremos apresentar um produto, sempre é difícil arranjar uma caixa à medida, arranjar toda a parte envolvente onde a eletrónica vai ser colocada. Felizmente existe a Bicreative, então já conseguimos fazer algumas coisas em 3D e conseguir imprimir. Nós fazemos isto todos os dias lá na fábrica, temos 2 máquinas vossas e utilizamos aquilo para fazer pequenas peças para os gigas, para mesmo para a produção, e quando algum cliente chega e quer fazer qualquer coisa, pronto, nós conseguimos fazer um protótipo rapidamente. A maneira de trabalhar da HFA e da Globaltronic são completamente diferentes. Na HFA nós temos linhas de produção e o cliente vem ter connosco tem o produto já desenvolvido. Ele vem ter connosco e diz, olha, tenho isto para desenvolver, nós damos orçamento e depois começamos todo o processo. Temos grande parte do que fazemos é para nível internacional, e nós tentamos fazer o máximo em Portugal, ou seja, quando eles vêm-nos pedir uma eletrónica, nós tentamos fazer a caixa de papelão aqui, a caixa metálica ou de plástico, imprimir os manuais cá, ou seja, tentar trazer o máximo para Portugal. E vocês podem não acreditar, mas é muito difícil, porque muitas vezes nós tentamos trazer coisas que nem passam por nós, e quando damos um cliente e dizemos, olha, está aqui um cliente alemão que quer fazer coisas em Portugal, as pessoas muitas vezes olham para nós e então, mas o que é que tu ganhas? Nada. Se eu fizer aqui, se calhar ele vem mais vezes a Portugal e nós conseguimos fazer. E muitas vezes as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem fazer isso. Depois é uma questão de escala. Às vezes o cliente vem cá e não consegue fazer em Portugal, porquê? Porque, mas eu para fazer para ele, eu paro com a produção do resto, porque a minha empresa é pequena, não há empresas em dimensão. E quando nós queremos ligar as empresas, é muito difícil. Eu também faço parte de uma associação que é Nova Ria e tentar pôr as empresas a trabalhar em conjunto é muito, muito difícil. Empresas de áreas diferentes.
Eu também sou presidente do Light and Living Lab de iluminação e as empresas de iluminação são concorrentes. Então a maior parte delas afastaram-se e já nem trabalham mais no Light and Living Lab, porque ele olha para o outro, mas ele é meu concorrente, estou aqui. Eles não conseguem perceber que a concorrência está lá fora, não é aqui no presente, e devia-se unir para tentar conseguir implementar lá fora. Na HFA, as dificuldades que nós temos muitas vezes é... Tens que arranjar um filho. As dificuldades que temos é que nós estamos num país periférico, temos que comprar grande parte dos componentes fora do país, e depois Portugal não é reconhecido como um potencial país para desenvolver eletrónica ou para produzir eletrónica. Muitas vezes nós temos clientes que conseguimos que eles venham trabalhar connosco porque os trazemos cá. Eles conseguem vir cá e olhamos e eles olham para nós e veem, não, isto é uma fábrica primeiro mundo e conseguem produzir. Mas vocês têm que perceber o seguinte. Não, obrigado. Não é só a parte de produção. Se vocês entrarem, por exemplo, de Espanha, na Vila Formosa, é uma mudança radical. Parece que mudamos de país, mas para um país completamente diferente. Porquê? A estrada está cheia de buracos, vai ser um restaurante, as casas de banho não estão preparadas para receber pessoas, estão completamente sujas. Isto tudo conta quando trazemos cá um cliente. Muitas vezes ele vem por terra, quando são espanhóis, muitas vezes vem pelo Porto, e é uma coisa constante. Por exemplo, lá em Águeda, só para vocês notarem, no ano passado tivemos obras na rua, e um cliente andou bem cá separado em 2 meses. E ele chamou-me a atenção, mas vocês não compõem isto. Pá, mas isto não está dentro da nossa dimensão, nós não podemos parar, porque isto é uma questão da Câmara. Pois, mas eles notam todos estes pormenores. E por isso, muitas vezes, o que é importante é conseguir conquistar tudo isso. Uma maneira que nós conquistamos os clientes para mim, são 2 maneiras. É o nosso clima e a nossa comida. Nós trazemos cá pessoas que vêm da Alemanha e que tiveram um mês na China e não viram sol. E tiveram a comer coisas que não sabiam o que era. E nós temos que aproveitar isso para conseguir cativá-los. Outra coisa que nos leva e que nos conseguimos cativar é que nós trabalhamos muito com as equipas que desenvolvem os equipamentos deles. O time to market é muito reduzido, é mais reduzido, porque quando eles começam a desenvolver um produto, nós começamos logo, ok, arranjam-nos a lista de material, e a partir daí nós começamos à procura de alternativas. Muitas vezes a malta que está a desenvolver hardware vai ao armazém, tira um componente que está lá e usa aquilo. Mas depois, quando é para produzir o componente obsoleto, daqui a um ano, o custo é elevado, e então tudo isso conta. Se nós trabalhamos logo desde o princípio a tentar diminuir este tempo, o cliente, e conseguimos conquistar o cliente, porque o tempo que vai para o mercado é muito mais rápido e o custo é também baixo. As dificuldades maiores que nós temos, neste momento, é não conseguir, por exemplo, arranjar em Portugal empresas que nos façam, por exemplo, caixas. É muito difícil, caixas metálicas, quando um cliente pede um produto, para vocês perceberem, nós mandamos a fatura para um cliente alemão, mas o material é capaz de ir para o Dubai, ou para os Estados Unidos, ou para o Canadá. O nosso cliente não vê o material, por isso ele tem que confiar em nós. E o grande problema que nós temos é caixas. Nós, felizmente, não temos muitas não conformidades, mas 80 e tal % das conformidades que temos são problemas de caixas. Que não é nosso problema, mas é feito pelo nosso fornecedor. Ou é limalhas que tem, ou a esquina que não está aqui nada, ou a parte do alumínio não está correta. É muito, muito difícil. Nós já tentámos, com outras empresas portuguesas, juntar e tentar criar uma espécie de uma empresa que trabalhe para nós. No outro dia tivemos com uma empresa que manda fazer as coisas na Coreia, e isso é uma empresa muito grande, aqui do norte de Portugal, e eles dizem-nos, não se consegue arranjar em Portugal. Vocês, pode haver não acreditem, nós trabalhámos com uma empresa alemã que fazia equipamento para o home TV, e nós fazíamos as peças todas em Portugal, tinham que ir à Alemanha para pintar, porque em Portugal não havia um sítio para pintar, nem Auto Europa, nem para ter aquela cor e aquele contexto, o contexto que o cliente queria, não conseguimos arranjar em Portugal. Por isso o problema todo não é fazer eletrónica, não é montar a placa, é tudo o que é aqui à volta. Está claro que nós tentamos ser o mais flexíveis possíveis. Na HFA nós tanto fazemos uma placa como fazemos 45 mil placas por semana, que é o que estamos a fazer para a indústria automóvel. A Wartronic é uma empresa diferente, só faz grandes séries, e nós quisemos comprar a Wartronic precisamente para isso, para complementar.
Quando um cliente vem ter connosco e quer fazer uma placa, está claro que o custo é um... Obrigado. Esse aqui era cerveja, para agora. O custo é um pouco... é mais caro porque nós temos que... Quando fazemos uma placa, temos uma série de valores que são fixos à partida. Temos que fazer uma tela para meter na máquina da pick and place e para meter a pasta, que nós temos que mandar fazer fora, porque não é feito em Portugal também, mandamos fazer fora, e isso é um custo que é fixo. Se tivermos 10 mil é simbólico, mas se tivermos só uma placa vai custar caro. E isso é o grande problema que temos. A Globaltronic faz desenvolvimento, como vocês, a maior parte de vocês também fazem, aí temos a hipótese de fazer pequenas séries e protótipos. E aí pronto, poderá ser uma ajuda, aquilo que tivemos a falar há bocadinho, de tentar ajudar algumas empresas, já temos vindo a fazer isso. Há uma empresa hoje em dia na zona de Leiria que trabalha na área dos painéis solares, que durante quase 2 anos trabalhámos com ele para o bono de ajudar, porque ele acreditava no projeto e nós também acreditámos e continuámos. Fizemos uma série de placas, ajudámos a fazer firmware, tudo isso, para eles conseguirem lançar. Hoje em dia temos um projeto com uma empresa de Coimbra, com um moço de Coimbra, que está a fazer estilo freelancer um projeto, e nós estamos a ajudá-lo a escolher os componentes, ou quando precisa, vai lá discutir com os nossos técnicos para ver qual é a melhor maneira de fazer as coisas. Outra dificuldade que eu penso que é preciso é que o mercado português é pequeno. Por isso uma startup, quando se lança, tem que pensar não só a nível nacional, mas no mercado internacional. Porquê? Não é que nós não sejamos bons, mas o problema é o preço. Porque quando nós fazemos 10 mil placas, para nós, ok, já é muito, mas esse preço é simbólico se um chinês vai fazer. Nós temos muitos concorrentes, o nosso maior concorrente é a China, talvez a República Checa em alguns produtos, mas principalmente é a China. O grande problema da China é que, e trabalhamos para grandes empresas, como por exemplo a Nova Base. A Nova Base tem fábricas na China, mas tem pessoas portuguesas a tomar conta da fábrica. Porque o problema da China é, primeiro demora 6 meses para arrancar com uma produção. E depois, a primeira produção sai bem, mas o português vem-se embora. E o que acontece a seguir é que ele na China vai tentar arranjar um subcontratar de outra pessoa para tentar baixar ainda mais o preço. E nessa passagem há problemas. Nós trabalhámos com 2 multinacionais aqui há 3 anos, que todos os meses recebíamos um contentor de material deles, que era feito na China e vinha para a HFA para ser programado e para ser testado. E o que aconteceu é que vinham 10 mil placas por cada mês, e nas primeiras 10 mil placas aquilo tinha um LED bicolor, só que o LED estava trocado, ou seja, devia ser verde e vermelho, mas ele estava trocado. E nós pedimos, atenção que isto está errado. No segundo lote veio a mesma coisa, em 9 meses não conseguimos, fizemos 90 mil placas, não conseguimos alterar, eles não conseguiram alterar isso. Ou seja, porquê? Porque eles já tinham feito os componentes, fizeram tudo à primeira. Porquê? Para baixar os custos de produção, e isso é a nossa flexibilidade. Porque nós tivemos uma empresa que trabalhava na área da eletrónica para máquinas de café, que nós fazíamos eletrónica e fazíamos 1000 placas para eles, por mês. Só que começámos em janeiro, em março ele alterava o firmware, tinha que alterar os componentes e íamos fazendo isso. E um dia ele chegou e disse, olha, tenho este preço na China, e nós não conseguimos bater, porque ele foi para a China. Só que ele na China teve que fazer 12 mil placas logo, ao mesmo tempo. E passado 2 meses, quando quis alterar, mas as placas já estão todas montadas. Depois ele decidiu lançar um produto novo, com umas especificações e uma configuração completamente diferente. E então, já que estava na China, pegou uma empresa chinesa para fazer a parte da produção, fazer os moldes lá, fez tudo na China. E o que ele me disse foi, Alves, eu fui a Colónia, a maior feira de eletrodomésticos da Europa, criei um stand e não abri o stand e chorei. Porquê? Porque ao meu lado, em tudo lá, eram as minhas máquinas. Ainda mais bonitas, com cores muito mais fantásticas, manuais espetaculares. E isto é o grande problema da China, que vocês têm que ter cuidado. Há empresas na China muito boas, espetaculares, e com ética, mas há empresas também que só veem o lucro e quando nós mandamos fazer 10 mil placas, eles fazem 50 mil ou 100 mil para eles e vendem. Por isso é que conseguem ter preços muito baixos. Isso é um problema que vocês têm. Depois, um problema que existe também é que começa a haver falsificação de componentes. Nós temos, por vezes, nós temos uma particularidade na HFA que trabalhamos open quotation. Quando damos uma cotação, a cotação é aberta e o nosso cliente sabe o preço de cada componente. E depois o preço de custo de produção, a margem que nós temos, isto tudo é transparente. E acontece muitas vezes que o nosso cliente diz, eu tenho aqui um componente, vocês custam 100 euros,
e tem um prazo de entrega de 14 semanas, eu consigo arranjar a 50 euros e com um prazo de entrega de 8 semanas. Ora bem, isto aqui qualquer coisa está estranha, porque se ele baixa o preço, o prazo tem que ser maior, não há milagres, não é? E então quando esses componentes vieram, e aconteceu-nos há 3 anos atrás, um micro da Geode, quando o componente veio, o componente era falsificado, não tinha nada lá dentro. Já encontramos muitos condensadores eletrolíticos que não têm, por isso é um problema que tentamos ultrapassar trabalhando só com os fabricantes diretamente, mas quando as quantidades são pequenas também temos que tentar arranjar no mercado para resolver. Uma particularidade que temos é que nós trabalhamos como trabalhamos em Open Quotation, o nosso cliente pode decidir o que é que quer fazer. Nós podemos comprar os componentes todos para um produto, podemos comprar nenhum ou podemos comprar uma parte e ele comprar outra. Está claro que aqueles componentes são específicos para aquela placa. Nós tentamos, e isso é, por exemplo, imagino que temos que um cliente quer um produto que nós vamos gastar só 1000 componentes, por exemplo. Se o reel terá 5000, nós vamos dizer, olha, se calhar é melhor vocês comprarem estes reels, que é para vocês, ou então nós compramos, ele vai ter que pagar os 4000 e fica no nosso estoque para ele. Se ele precisar, ele vai buscar. Se ele não precisar, a gente tenta vender ou tenta usar noutros produtos. Mas tentar assim baixar o preço, mas não podemos também correr o risco, porque inicialmente nós tivemos alguns produtos que apostámos, que o cliente disse, não, vocês comprem que a gente vai usar, e passado 20 anos ainda temos lá o material em stock, porque afinal aquele componente não foi utilizado. Tu estás a falar bem, eu se calhar agora começava a fazer algumas perguntas. Okay, se quiseres falar mais uma ou duas não, coisas pode ser, que... isto aqui é que me vai lá fazer Tu não estavas a brincar. Olha, tu falaste aí uma coisa muito importante, que eu também já senti na pele, que é, às vezes até se encontra o fabricante em Portugal e a gente acha que está tudo alinhado e vai estar no tempo certo e depois aparece o que é isto? Rebarbas e não sei o quê, não era suposto. Mas você não podia ser rebarbas, não é? Isto não é uma piada, isto acontece, ok? Há solução para isto, como é que resolve isto? A gente veio aqui, estamos na fase ainda estamos a falar do problema, mas logo assim tu falas de uma oportunidade, então a conclusão imediata é, então esquece Portugal, vamos para fora e depois imediatamente tu disseste a seguir. Não, mas China também não é a solução, meus amigos, porque tens de estar lá 6 meses para arrancar, eu me carrego bem, depois vai descambar e provavelmente tudo de uma só vez, não há flexibilidade tanta como às vezes se possa pensar. E voltamos a Portugal, então temos de vir a Portugal por causa da flexibilidade. Os custos também na China estão a aumentar a 20% ao ano em termos de mão de obra, portanto já não é aquele preço, continua a ser barato, mas não é, está a diminuir essa razão. Vislumbras alguma possibilidade de nós em Portugal ou triarmos, começarmos a filtrar e ver quem é que são os melhores dos piores, ou começar a mudar mentalidades para que esses que entregam o produto nessas qualidades possam alterar a sua maneira de trabalhar com os próprios clientes portugueses? Eu e os meus sócios não nos entendemos. Há 4 anos que andamos para comprar uma fábrica de metalomecânica. Para tentar fazer, porque realmente há coisas que é impossível conseguir fazer com preço e com custo que seja competitivo. Mas muitas vezes também depende dos designers. Porque, imaginem um cliente que faz um equipamento em que tem que ter atrás um sítio para refrigerar. E ele utiliza hoje uma determinada ferramenta que faz um determinado tipo de furo. Mas no projeto a seguir, na vez de utilizar a mesma, não vai alterar. Ora bem, isto vai encarecer o produto e vai tornar cada vez mais difícil conseguirmos ter preço e estável. Agora, eu conheço uma empresa aqui de Aveiro, não é segredo, a PT Inovação, que os armários manda fazer no Brasil e traz para Portugal, não os compra cá. Porque não conseguiu cá fazer isso com preço, com prazo e com qualidade que necessita. Estás a falar de uma grande produção. Exatamente. Agora, quando é protótipos, consegue-se. O problema todo é o seguinte. Imaginem que vocês vão a uma empresa, eles estão a produzir com a sua série, que tem o pipeline deles, e depois agora, olha, para a pessoa que fizesse aí 3 caixas. Eles vão fazer quando tiverem tempo. Não vão parar a produção deles, tudo isso, para fazer aquelas 3 caixas. E está claro que vão ficar caras. O que existe, começa a existir, uma empresa tem uma ferramenta que é capaz de fazer isto, há outra ali, só que elas não falam umas com as outras. E a dificuldade, nós às vezes temos que ir. Nós trabalhamos com uma empresa em Braga que nos faz uma parte metálica, depois vamos a Viseu, a outra empresa que nos faz a outra, e depois ainda mandamos desincar ou outro tipo de tratamento de superfície a outra empresa.
Porquê? Porque temos que fazer isso para conseguir. Agora, se for lá uma pessoa sozinha, eles não têm o produto final. Só fazem uma parte. E tem sido, pelo menos não, por nós, e penso que é típico, toda a gente se queixa um pouco disto, é muito difícil conseguir pôr as empresas a trabalhar em conjunto. Por exemplo, descobrimos uma empresa há 2 anos, na Viseu, que é espetacular, consegue fazer com a qualidade. É pá, pôr, mas tem um prazo de entrega de meses, não resolve outra vez o problema. Porquê? Porque ele tem encomendas grandes e não vai fazer protótipos para nós. Se nós quisermos uma quantidade muito grande, também arranjamos. O problema é sempre fazer 200 peças, 500 peças, e na indústria automóvel isso acontece muito. Nós fazemos uma produção de 5 peças, esperamos quase 1 ano para fazer 15, e depois mais 1 ano para fazer 30, antes de vir uma encomenda, que às vezes não vai. Desculpa. Já tinhas focado aí a parte da cooperação que achas que falta, porque de certeza que não faltam empresas, ainda mais da metalomecânica, para dar resposta nessa área, mas falas muito da falta de cooperação. Como é que é na área da eletrónica? Achas que é diferente? Que na área da atuação da HFA vocês cooperam mais nesse ramo? Nós com a Bartrónica, entrar no capital foi fácil, porque a gente já trabalhava em conjunto e éramos concorrentes, entre aspas, mas trabalhámos em conjunto há muitos anos. Eram concorrentes ou eram Não, para o mercado nós éramos concorrentes, mas entre nós éramos cooperantes. Nós trabalhamos com empresas em Braga, têm laboratórios de controle de qualidade que fazem testes que nós não conseguimos fazer, de corte das placas, vem camadas interiores, nós utilizamos isso e temos um bom relacionamento com todos. A pena, quer dizer, aquilo que eu acho que é uma pena é que em Portugal não existem mais 10 HFAs. Nós não temos medo da concorrência. Se tivermos mais 10 HFAs lá fora, olham para Portugal como um país que faz eletrónica. Como há uma ou duas, quando nós chegamos lá fora, eletrónica em Portugal, mas isso existe. Isso é o grande problema, é a credibilidade. Nós não chegámos lá, mas a nossa credibilidade já chegou lá. Felizmente, nós nunca vamos a feiras, para ser sinceros. Bem, às vezes com a Nova Ria vamos porque é numa de ir em equipa e de fazer parte do grupo. Agora, não achamos que a feira seja um momento para fazer negócio. Muitas vezes preferimos alugar uma sala num hotel, numa altura da feira, e as pessoas que vão à feira convidam-nos para ir ao hotel e temos um coquetel e falamos, tudo isso. Porque as feiras não resultam. Mas eu falei disso porque agora perdi. Não vão às feiras, estás a falar da concorrência. Na HFA, como se tu começou por dizer que gostavas muito que houvesse a HFA em Portugal. Exatamente, é isso. E depois nós não temos uma HFA na Suíça, ou na França, ou na Alemanha, temos pessoas lá que são uma espécie de freelancers e que nos representam. Nós desde o princípio que achámos que, se calhar mal, ou bem, não sei, nós achamos que nós temos de estar perto do negócio. Nós não podemos ser nós não podemos ter uma empresa na HFA na Alemanha e não está lá. Porque eu acho que as coisas não vão funcionar. Nós temos uma maneira de pensar completamente diferente do que vem nos livros. Nós não é by the book. Nós também já fomos aliciados muitas vezes para vender a empresa ou para vender parte do capital e sempre achámos que não devíamos fazer isso porque ninguém nos ia entender. Porque muitas vezes nós compramos o equipamento porque, pela conversa pelo cliente, pelo feeling, pelas perguntas que nós fazemos, nós chegamos a saber, ok, o cliente está a apostar, então vamos comprar. E nós temos que comprar um equipamento para fazer a produção para ele. Se nós tivermos ali um sócio que é economista e só vê os números, ele não vai entender isto. Ele diz, não, então, mas onde é que está o business plan e quando é que vai ser amortizado tudo isso? Então, isso iria criar entropia na empresa e não íamos conseguir trabalhar. Por isso, esta parte do feeling para nós é muito importante e conseguir coordenar isso. Tu já apontaste aqui uma série de pontos críticos do problema. Aqui o público na sala é muito diverso, há pessoas que nem sequer são da área técnica, estou a tentar perceber de que é que estamos a falar e tu tens estado a descrever muito bem as dificuldades. Está aqui uma empresa que fez agora quantos anos? Vai fazer 21,5. 20 anos, já fez 20 anos. Eu criei a minha há menos de 4 e sinto as mesmas dificuldades. Queria agora fazer perguntas no sentido do que é que a gente pode fazer para melhorar isso. Por exemplo, tu já referiste aí que, por exemplo, apesar da HFA já, acho que posso dizer que é a maior empresa de assemblagem eletrónica em Portugal, certo? É melhor, é maior não. É melhor, mas já é uma empresa já com bastante relevância. Sim.
vocês têm uma série de linhas de montagem de eletrónica e tu falaste há bocado em fazer 40 e tal mil placas por... Já, mas são placas pequeninas, Ok. atenção. É qualquer coisa. A minha questão é, já não é pouca coisa, tens muitos clientes alemães, já referiste aí várias vezes. Para as startups que estão a nascer agora e querem desenvolver hardware, como é que elas podem ver diminuídas as dificuldades de fazer o desenvolvimento, pelo menos nesta parte específica da eletrónica? É assim, eu penso que uma empresa, uma startup ou uma empresa, o que faz a diferença são as pessoas. Eu já nisto há muitos anos e eu penso que eu posso ter o dinheiro todo, dinheiro disponível para comprar um equipamento de produção, topo de gama, mas o meu concorrente também tem, não pode comprar o mesmo. Eu posso ter um método de produção que é XPTO, completamente diferente, tenho as pessoas a fazer o pino, o meu cliente nem precisa ter dinheiro, copia. Por isso o que faz a diferença é mesmo as pessoas. Se eu começar uma empresa hoje e outra empresa em Lisboa, ou em Espanha, ou nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, daqui a um ano, a que estará na frente é aquela que tiver as melhores pessoas. E as pessoas, para mim, têm que ser pessoas que tenham paixão por aquilo que estão a fazer. Eu costumo dizer, se nós tivermos paixão, é a mesma coisa que estar a respirar. Nós nem sentimos que estamos a respirar, mas também nem sentimos que estamos a trabalhar. Mas também temos de ter pessoas focadas. E temos de ter pessoas que saibam que é preciso trabalhar muito antes de ter sucesso. Esta história do sucesso antes do trabalho é mesmo só no dicionário, porque na vida real tem que se trabalhar muito. Depois é preciso ter ideias, muitas ideias. O Einstein dizia que mais importante que o conhecimento é a imaginação, é mais importante que o conhecimento. Depois melhorar todos os dias. Nós temos que tentar hoje, fiz um trabalho melhor que ontem, mas amanhã ainda vou fazer melhor que hoje. Depois é preciso ter uma coisa que eu acho que a malta nova não tem, desculpem, é humildade. De saber ouvir o cliente, porque muitas vezes nós vamos com aquela ideia de que eu é que tive a ideia, vou lá ao cliente, estou a tentar criar a necessidade no cliente, mas o cliente quer uma coisa diferente e nós não estamos a ouvir o que temos. E depois, o mais importante, é preciso ter resiliência, ou seja, as dificuldades são tantas, e vocês sabem disso, que se a gente não tiver força de vontade e persistência, a empresa não vai para a frente. Basta ir a um banco, né? Temos que nos atravessar, nós, a mulher, o filho, o periquito, o cão, essas coisas todas, tem que estar tudo atravessado para conseguir empréstimo. E isso é uma dificuldade muito grande que temos. Depois, eu acho que, tendo estas valências todas das pessoas, eu acho que nós temos que focar muito bem e depois temos que ter cooperação. Nós não temos que fazer tudo. Temos é que fazer parte de uma equipa que cada um faça uma coisinha. Essa história de... Tu sentiste isto, não é? Tu és uma pessoa de eletrónica, concebeste e agora vou ter que ir a uma metalomecânica. Epá, na minha cabeça nunca quero rebarba, mas para ele, rebarba, olha, uma parte do processo foi lá e acabou. Por isso, nós temos é que ter especialistas de outras áreas. Isso nem sempre é fácil, porque as empresas também não, que nos deviam aconselhar e nos deviam ajudar, nem sempre têm tempo nem disponibilidade para nos estar, entre aspas, a aturar e dizer, este gajo não sabe nada. Posso fazer uma pergunta então que já é crítica, que é, tu achas que é possível que uma grande empresa, estou a falar de uma empresa estabelecida, se calhar até já tem grandes clientes, depois vem uma startup ali com um monte de fios, ou até pode já ter uma placa desenvolvida, mas nem sequer consegue, não tem um capital sequer, nem tem um cliente que diga, não, tenho a certeza que isto vai ser viável. Começa logo a gastar o tempo, né, da tua empresa. Como é que é a abordagem da HFA e tu achas que se isso é viável, podemos dizer que há, sim senhora, há aqui um potencial, estão ali empresas nas incubadoras que estão a nascer, sabemos que algumas delas estão a ter sucesso, sim senhora, vale a pena apostar nelas? Sim, eu penso que o sucesso da HFA foi que cresceu juntamente com os clientes. A maior parte das empresas, quando nós começámos, eram pequenas empresas também, nós também éramos, nós começámos com 7 pessoas. E as outras empresas que eram nossas clientes também eram poucas. Ainda hoje nós trabalhamos com muitas startups. E às vezes com dificuldades que são, pronto, para nós é fácil, mas para eles é completamente difícil. Eu estou-me a lembrar, eu aqui há uns anos fui membro de um júri do MIT, do ISCTE em Lisboa, e apareceu lá uma empresa que eu achei espetacular. Ganhou, era lá da Covilhã, ganhou um prémio lá daquele moço da Virgin, que era um sistema que, quando os carros passavam, produzia energia. A passagem dos carros. E eu disse, olha, se tu precisares de ajuda,
tu diz-nos, que, tanto para divulgar, porque nós podemos mandar para a Alemanha, para a Suíça, e na altura eu peguei na informação dele e mandei para o Brasil. O pessoal do Brasil, aquilo saiu num jornal nacional, que havia um produto daqueles, ficaram muito interessados. E passado 3 anos, o protótipo nem sequer está a funcionar. Porquê? O Alves não tem tempo, eu passo a vida nos bancos, a fazer conferências, a andar nas capitais de risco. Era só eu e outro na bancada, nunca mais tivemos tempo. E o projeto acabou por morrer. E era um projeto que para mim na altura era sensacional e hoje é uma coisa ultrapassada, porque já é projetos. Por isso, às vezes, aquela ânsia de fazer tudo acaba por criar problemas, porque na altura estava um problema muito grave que era na parte do armazenamento de energia. E nós na altura já trabalhámos com supercaps há muitos anos, isto já foi há 5 ou 6 anos, não? Foi? Acho que foi. E nós já trabalhámos com supercaps e disse, olha, nós podemos te ajudar. E ele foi lá uma vez a correr e nós dissemos, olha, vamos fazer assim, manda-nos os esquemas que a gente faz isto. E até, por exemplo, apresentámos uma placa que tínhamos lá dos painéis solares e olha, leva isto para tu experimentar. De vez em quando telefonava, eu combinei com ele fazer uns demonstradores lá em Águeda, na festa de leitão, porque vocês sabem que o leitão é importante, o pessoal vai lá visitar, vamos pôr uma coisa dessas a trabalhar. Pronto, para fazer um show-off. Eles não conseguiram pôr o protótipo, o pessoal do Brasil chateou-me várias vezes, então o produto não está... Porque a nós interessa-nos, na altura, no Brasil, nós andámos, o Brasil foi uma má experiência, mas vai ser uma boa um dia, mas andámos um ano, eu e o meu sócio Henrique, todas as quintas-feiras íamos almoçar com pessoas que estavam no Brasil, ou iam para o Brasil, ou já lá tinham estado. E então nós telefonávamos, Sr. Dias, olha, nós estamos a pensar para o Brasil, sei que já esteve lá, podem almoçar connosco, quando se pagava o almoço e tínhamos ali uma lição. E chegámos lá e fizemos tudo ao contrário, e passava. O primeiro ano correu muito bem, acabelámos ainda 20 mil casas lá no interior de São Paulo, vendemos equipamento da PT, tudo bem. Depois os sócios chatearam-se, os brasileiros, tínhamos 3 sócios, nós tínhamos 55%, eles tinham 45%, eles chatearam-se e nunca mais fizemos nada, e agora estamos a voltar para lá, porque nós deixámos de acreditar naquilo. Mas nós, quando estivemos no Brasil, arrastámos para lá uma série de empresas, que na altura estavam a preparar os estádios para a Copa. Sei que estava numa reunião em Porto Alegre e houve alguém que disse que precisava de uma empresa para tratar da bilhética. Eu falei com uma empresa de Lisboa, que nem sequer conhecia, mas sabia que havia. Ele foi lá e vendeu o sistema para lá e vendeu, acho que até vendeu 3 campos de futebol, 3 para 3 estádios, a bilhética toda. E arrastámos uma série de empresas para lá. E algumas são startups que depois têm um problema, não estão preparadas para internacionalizar. Mas eu acho que é uma função das grandes empresas, ou das empresas que já têm internacionais, arrastar as outras. E é uma pena quando vejo, vocês são novos, não viram isso, mas quando foi a construção da Expo, houve um pavilhão lá que foi feito por uma empresa espanhola e tudo veio de Espanha, até os pregos, os parafusos. E nós não conseguimos fazer isso. Temos uma Galp, temos uma EDP que estão lá fora a fazer empresas e contratam lá localmente, não arrastam empresas portuguesas. E nós sempre fizemos isso ao contrário. Não, a gente vai para lá e nos vai empresas portuguesas connosco. Mas às vezes é difícil fazer isso. Isso também já foi, estamos a falar de 98, para aí. Já foi um... Sim, há 6, 7 anos. Não, estava a falar de quê? Não era da... Ai, da Copa, desculpa. Não, mas da Expo já foi há muito tempo, 98. Achas que houve mudanças significativas na maneira como as empresas estão-se a internacionalizar? Hoje é muito mais fácil. Depois temos a net e podemos... Sim, mas para além disso que é igual para todos. Sim, mas só para todos é igual para todos. Mas a nível de como trabalhamos e as empresas trabalham cá, achas que estamos a internacionalizar melhor? Estamos a vencer as barreiras? Falaste já várias vezes no problema da cooperação e essa falha. Achas que eu penso que a malta nova e as empresas novas cooperam mais. O problema é que são todas pequenas, estão todas a começar, não conseguem mudar a consciência do cliente. Agora, eu posso dizer aqui, a HFA e a Globaltrónica estão todas interessadas em trabalhar com startups que queiram, porque nós já temos o canal aberto, não custa nada. Há uma empresa, não está aqui ninguém, mas há aqui uma empresa de Aveiro, que um cliente nosso precisava de um desenvolvimento de um software e nós dissemos, olha, nós não fazemos. Então, mas eu arranjo uma empresa em Aveiro, vim cá e eles já fizeram 3 projetos, há 4 anos estão a trabalhar com eles. Por isso, nós, não, desde que sejam projetos que valham a pena e que a gente diz, ok, isto tem futuro. Então vamos tentar, quando vierem cá os nossos clientes, mostrar. Isso fazemos muitas vezes, pegar e olha, vem cá fazer uma apresentação. Aliás, nós fazemos a produção das placas para a Bicreativa e nós comprámos uma impressora logo, fomos os primeiros a comprar, acho que foi a primeira, não foi? Para pôr na mesa, na sala de reuniões, para quando viessem cá os alemães, disse, olha, isto é feito em Portugal.
E depois descobriram que aquilo era útil para produzir coisas. Depois descobrimos lá, afinal a gente é mais sábio. Pronto, não era que a gente quisesse, mas pronto, nós fazemos isso porque está claro que também nos interessa, porque se o produto tiver sucesso, ele vai vender mais e nós vamos vender mais placas. Isto é mas de qualquer maneira, quando foi para o Brasil, e estamos a fazer isto também com a Suíça, estamos a promover produtos que nós nem sequer fazemos, é software que não é nada connosco, mas tentamos a tentar pôr o nome de Aveiro e de Portugal no mapa. Como é que tu achas que essa mentalidade, essa filosofia da HFA é uma exceção em Portugal? 50-50? Se fôssemos inquirir ou ver há muito pouco. É pena porque, mas também depende da atitude, não posso dizer que em Águeda é mais ou noutra, eu acho que depende das empresas. Nós temos a mesma dificuldade, nós somos capazes de ir a uma empresa e dizer, olha, nós precisamos fazer aqui uma caixa e as pessoas até dizem, ok, vamos lá ajudar e vamos tentar fazer. E mudamos a outros que... Nós temos lá empresas que às vezes temos clientes clientes não, pessoas que nem nos conhecem, que às vezes telefonam e dizem, olha, Paulo Alves, precisava resolver isto, achas que em Águeda conseguem? E a gente põe as pessoas a falar e eles conseguem fazer coisas. Às vezes até, faz lá, é uma empresa nova, está a começar a ver lá se faz isso e pronto, ele acaba de fazer aquilo fora de horas num sábado e faz lá a caixa para a pessoa, a caixa ou outra coisa qualquer. Agora, a dificuldade é que grande parte das empresas, devido a esta crise, também está muito formatada para, nós temos que fazer by the book aquilo que está, porque é isso que nos sustenta também. Agora, há muitas delas, em Águeda conheço muitas delas, que são capazes de dizer assim, ok, eu não faço durante a semana, mas venho cá no sábado, arranjei uma equipa para fazer. Começa a ver, mas são muito poucas, infelizmente. Ok. Eu gostava de que houvesse mais interação do público e gostava que vocês colocassem perguntas. Podem ser... Estou a filmar e eu a ver cerveja. Isto não podia ser. Isto só passa no horário da noite. É editável. Só passa no horário da noite e a gente corta-se. Não é Superboc. Não é todos os dias que temos esta oportunidade de falar com uma pessoa como o Carlos. Quer dizer, eu já tenho mas gostava mesmo que vocês colocassem algumas questões. Eu tinha algumas perguntas. Força. Relativamente, eu sou mais na E área aqui estamos tramados porque ele tem coisa a falar. Pois, eu sou designer Isso é industrial. que problema teu, não é meu. Eu sou designer industrial e trabalho muito na área da metalomecânica também. Não nesta fase, estou numa fábrica imobiliária, como já tinha dito, mas já trabalhei muito na área da metalomecânica. E não percebo como é que é possível dizer-me que existe dificuldade em fazer caixas. Mas são caixas com produção, maquinadas. Sim, imagina um bastidor. Fazer caixas para encaixar dentro do bastidor. Ou então caixas que são produtos standalone para ir para um cliente. Muito difícil. Eu fiz muito mobiliário urbano, percebes? E não faltam empresas a ajudar a fazer mobiliário urbano. Acredita que eu penso que aquelas empresas que podem fazer, nós devemos conhecer. Talvez mesmo já está amarado aqui perto. 90% das empresas nós conhecemos, certeza. Pois eu sei que sim, eu não estou a dizer que não, mas eu não estou a dizer que não conheço, eu não compreendo como é que tens dificuldade. Sinto que se calhar existe alguma falha de comunicação daquilo que tu precisas nos teus projetos, ou seja, em termos de especificações da caixa, o que é que tu queres, e depois realmente pedir as coisas das pessoas. Porque também já está amarado. Estarem modernizadas para poder responder. Não, também já está amarado, que é uma empresa que eu conheço que é um bocado cara, é uma empresa um bocadinho puxada em termos de preço, mas é uma empresa que tu lhes peças, sei que vai sair bem. Primeiro, vou-vos dar um exemplo, por exemplo, eu mando um fecheiro de projeto tridimensional, não é? Ou seja, e eles é que fazem os desenhos técnicos para dentro da fábrica. Eu não quero desenhos técnicos rigorosamente nenhum. Eles querem um modelo tridimensional em que eu tenho passado aquilo em software de carro. Normalmente já existem algumas análises de elementos finitos e coisas afins. E depois é testado por eles, eles maquinam, fazem os desenhos técnicos. Portanto, eu não percebo. Eu vou-te dar um exemplo. Lá em Águeda, estou-me a lembrar de uma empresa, a Ciclofrapil. A Ciclofrapil faz tudo que seja quadros para as ondas, para as grandes motas de corrida de todo mundo. Mas isto não faz. Mas se calhar falta lá um maker para fazer essas coisas. Isto por acaso até acaba por enquadrar-se no espírito desta comunidade, que é termos esse tipo de contactos para facilitar. Nós achamos que uma das falhas é precisamente essas. Não estamos a falar de um diretório, é que nem o diretório ainda existe. E seria o básico para começar. Mas é preciso mais do que isso, é preciso filtrar. E o filtrar não há de ser só um documento que resolve isso. Um documento, se calhar, pode ajudar e depois vai haver pessoas que estão a ouvir, mas eu desta área eu percebo, ele está-me a dizer que falha ali. Sim, acho que é interessante. E nós estamos aqui a iniciar algo... Senhor, só por causa das coisas, mas aquilo que eu estava a tentar quem me dera que em todas estas sessões alguém diga isso. Já tenho uma também me solução. apontar isso, mas isso é básico, isso existe. Não mais que seja básico, quer dizer, eu faço coisas complexas.
Percebes? Tipo, Não, básica sei lá. solução. Não, o que eu quero dizer com isto é assim, eu tenho empresas, e às vezes até têm todos os meios, não é? Que fazem coisas super complexas que a gente precisa fazer no verdade. Acho que todos reconhecemos isso. Sim. Nós em Portugal, é assim, nós Sim, trabalhamos mas para... uma coisa que eu entendi neste caso foi o tempo de resposta, não é? Tempo Não útil. temos. Foi uma Pois, das coisas que eu posso entendi. ter cada empresa, não é? Nós não Mas aí, podemos- às vezes não tem a ver com a peça, tem a ver com o processo de fabrico, não é? É por isso Claro. que existe o rapid tooling, é por isso que existe outro tipo de aquilo que eu processo. te disse. Nós conhecemos uma empresa em Viseu que trabalha muito bem, quer dizer, trabalha mais ou menos bem, Sim, não é 100%, mas agora Está melhor. nós temos feito lá umas auditorias que este é de melhorar. Mas é aquilo que nós dizemos. Eles só fazem para nós quando o pipeline deles está vazio, porque eles vão fazer 200 peças. Mas quer ter que arranjar uma empresa a nascer que faça isso. Eu aproveito o modo, Mas não há. não quero interromper a tua linha de raciocínio e podes já fazer o seguinte, mas aproveito o modo porque está aqui precisamente aqui no nosso Twitter uma pergunta relacionada com... Vou-te devolver a pergunta. E vocês fazem introduções e fotografias a 100? Ou que estão aqui a perguntar? Sim. Nós fazemos às vezes uma placa. Nós, pronto, Vocês a não placa fazem uma placa, vocês não aqui? fizemos outro dia uma placa que tinha 4 mil e tal componentes. Só fizemos uma. Pois. E o cliente estava disposto a pagar o que fosse preciso para fazer aquilo, porque ninguém fazia aquilo. Trabalhamos muito com a Universidade de Coimbra, o Departamento de Física Nuclear, e que normalmente só manda fazer uma placa de cada vez. Mas esse é um grande cliente, que essa placa custou Sim, não, mas 100. mas com pequenas. Aliás, mesmo os grandes clientes e também os pequenos da indústria automóvel, é o que eu te digo, começam com 5 placas e fazem mais. E vocês adaptam o processo prototipo a que os custos também se adaptem? Agora até temos uma linha mais dedicada a protótipos para tentar dar resposta a isso. Sim, mas ao Carlos, agora permite-me, estás a levantar uma questão pertinente, que é, estamos a falar de indústrias que já são maduras e que estão preparadas para pagar por um protótipo, uma placa, tu dizes e muito bem, o que é justo. Agora, no caso de uma startup em concreto, e eu se calhar falo aqui um pouco do exemplo do Francisco, que acompanhei na altura, foi difícil ter o primeiro modelo da Be Very Creative, não foi? Afinado, pelo menos. Foi, mas começámos logo de facto a trabalhar com a HSM. Sim, mas em termos da caixa, Neste caso, sim. da No total, caixa sim. em si. No nosso caso, não queria estar a particularizar muito, mas posso falar um pouco sobre esse projeto. Eu estou a dar um exemplo só no sim. sentido de é difícil uma startup quando está a começar com recursos extremamente limitados, não é? Nós fomos logo para o exemplo mais difícil, porque no nosso caso é assim, nós tínhamos, se fizéssemos só uma placa eletrónica e só era preciso uma caixa para ela ficar bonita ou usável e seguro, é uma coisa. Quando nós vamos para um produto que no fundo é uma máquina que tem partes de movimento, não sei o quê, no fundo temos que ter em simultâneo uma série de componentes de firmware, software, mecânica e eletrónica. Nós, no nosso caso, começámos efetivamente não por fazer a impressora e esta complexidade toda, começámos a concentrar-nos na eletrónica. E, neste caso, a equipa que era, já era especializada em eletrónica e, portanto, teve menos dificuldades. Portanto, eu já trabalhava no passado, já conhecia a HFA e a maneira de trabalhar e, portanto, foi natural este processo. Mas imagino que para muitas empresas, conheço algumas pessoas que têm ideias e estão a começar em eletrónica e não têm um background de saber trabalhar em eletrónica como nós tínhamos. Portanto, eu tive dificuldades noutras áreas, não tive na eletrónica, tinha esse know-how. Mas sei de muitas outras empresas que têm essa Mas neste dificuldade. caso, não estou a ir em particular à eletrónica, estou a falar do produto em si, a assemblagem do produto Sim, isso tudo da foi. máquina. E quando chegámos a essa fase, foi Porque bastante muitas das complexo. vezes, para apresentar um projeto destes, mesmo um investidor, estamos a falar de um investimento para uma startup, é crucial para marcar a diferença do ponto de vista do design, do produto e tudo isso, e que se tem uma empresa do lado lá que olha e diz, por uma unidade nós não nos preocupamos, ou então preocupamos, mas vai pagar não sei quanto, acaba por se tornar inviável numa primeira fase, não é? E acho que esse é um grande desafio. Nós é assim, eu penso que, também não estou lá 100% da empresa, mas eu penso que nenhuma empresa teve na HFA e nós não demos resposta. É assim, se a empresa já tem tudo pronto e quer um orçamento, nós fazemos isto na HFA. Se a empresa ainda tem aquilo a meio, nós passamos para a Global Trónico, porque pode dar algum apoio. Mas nós ajudamos na procura da caixa, na melhor maneira como há de integrar aquilo. Às vezes até redesenhamos a placa para tornar mais barato, porque às vezes as pessoas aparecem com 3, 4 placas, com piggybacks e dizem, peraí, porque é que eu faço assim assado, que é muito mais fácil. E as pessoas, pois é. Pronto, mas isto não é porque somos bons, é a experiência que nos diz isso. Não é? Mas isso, eu penso que nenhuma empresa ficou sem resposta. Agora, às vezes o preço pode ser caro, porque a expectativa da empresa era completamente diferente, isso é verdade. Mas às vezes nós também não podemos fazer milagres. Porquê? Porque é a tal maneira como o
cliente preparou as coisas, não se precaveu e disse assim, espera aí, então, mas há produtos muito mais baratos, porque é que tu foste para este componente? Aqui há uns anos, há 4 anos atrás, nós ficámos num projeto da Bosch, a nível mundial, e nós trabalhámos, porque nós temos uma empresa na Alemanha que nos arranja trabalho, ou seja, que ganha, mas depois eles não têm produção, nós é que fazemos para eles. E eles fizeram uma reunião lá, eu fui lá, e nós ficámos 5 na shortlist, mas eu fui lá porque nós pusemos muitas questões de, porque é que não troca isto, porque é que utiliza assim, porque é que não faz assim? E eu lembro que o projeto era para estar pronto em 9 meses. E nós acabámos de ganhar o projeto, mas nós demos tantas sugestões que nós vamos formular o produto todo. Aquilo é um produto que ainda hoje fazemos. Tinha placas que pesavam 7,5 kg, com bobinas e choques. São bastidores que ficam no final das linhas de produção para testar equipamento. E nós demos tantas sugestões que eles melhoraram. Mas não foi por ser para nós fazemos isso com uma startup que vai lá e que tem umas ideias, olha, vamos fazer isto. Vamos tentar ajudar. Temos mesmo pessoas dedicadas. Eu sou o mais velho da empresa, é tudo malta nova, e eles vão-nos bons a fazer coisas diferentes todos os dias. Nós na HFA devemos ter aí por ano 400 e tal produtos diferentes. Por isso, todas as semanas temos um produto diferente para fazer. E isso dá voz às pessoas, porque estão sempre a ter formação, fazer chicos de teste, sempre a aprender coisas novas. E pronto, e cada vez mais há pequenas empresas, muitas de Lisboa, principalmente Lisboa, está a aparecer muitas empresas de Lisboa a criar orçamentos e a tentar fazer coisas a nível da web. Mas todas elas têm uma resposta. Temos empresas de startups, é isso? Sim. Por acaso levanta aí uma questão interessante, que é, vocês têm algum processo para acompanhar estas empresas que vos aproximam? O processo é idêntico aos grandes, ou seja, eu vou-te dar um exemplo, temos um orçamento para dar a uma empresa de Barcelos que tem um sistema eletrónico para fazer controle de qualidade na alimentação, para nivelar metais e coisas assim, que o orçamento está aberto em nós 4 meses. Eles não conseguem dar resposta às questões que nós pomos, porque nós fomos ver e o produto deles tem uma série de erros, assim, graças, mesmo no desenho do circuito. E nós dissemos, olha, nós podemos dar orçamento para isto, mas se vocês fizerem assim, assado e cozido, fica muito mais barato. Só que as empresas depois precisam de 2, 3 meses para experimentar, fazer testes, tudo isso. E nós continuamos com aquilo aberto, e digamos, é preciso mais uma coisa, olha lá. E muitas vezes até arranjamos amostras para eles, porque uma startup, nós compramos uns milhões de euros por ano de material, é completamente diferente e a pressão é maior para, olha, arranja-me estas amostras, do que uma empresa que está a começar agora e que não tem força para chegar lá, olha, preciso de 3 amostras ou 4, e ele não arranja. Acaba até por ser uma aposta no início do desenvolvimento da startup. Sim, algumas não dá nada. Algumas depois, olha, afinal não conseguimos ir fazer, ou o preço é muito alto, ou alguém já conseguiu fazer. Eu queria fazer uma última pergunta, antes que temos aqui uma pergunta do público, que era se tu notas nestes últimos 4 anos, eu vou dizer 4 anos porque coincide quando fui para a incubadora. Pronto, todos nós sabemos que há aqui uma conjuntura, houve a crise, depois começou-se a falar de empreendedorismo e sabemos todos que nasceram muitas startups, mas eu próprio, que sou mais próximo à área do hardware e vou conhecendo os vários sítios onde vou visitando, mas não tenho números. Tu sentes que nos últimos 4 anos houve um grande aumento, um incremento de projetos na área de hardware? Sim. É um facto. Sim, é um facto. Está respondido. Sim. Pronto, nós temos aqui um utilizador do Twitter que é o Mike and Chaos e ele está aqui a seguir desde Lisboa o streaming, fiz para o Mike and Chaos, e ele pergunta se existe alguma valência entre a HFA e o Bike Valley da zona de Águeda. Bike Valley. Pronto, isto eu sei, estou mais ou menos ligado, porque eu sei que existe lá o cluster da Bike. Sei que existem alguns investimentos a surgirem, ele deve ser nesse seguimento que ele está a fazer. Lá em Águeda temos um Presidente da Câmara que é dinâmico e que tem incentivado a fazer coisas lá na cidade. Não só na área, principalmente na área da Smart Cities, e como existem muitas empresas de bicicletas lá em Águeda, houve uma empresa que há cerca de 4 ou 5 anos desenvolveu uma bicicleta elétrica. E pronto, e o município apostou naquilo, comprou bicicletas e pronto, pôs lá as coisas a funcionar. Isto deve ser o Bike Valley que ele está a falar. Mas eu vou dar um exemplo. Um dia, um dos responsáveis da empresa disse-me assim, Alves, eu precisava de tentar pôr isto em Lisboa, no Porto e tal. E eu disse, pronto, ok. Eu telefonei para uma pessoa e disse, olha, não se importa de vir à Águeda,
Ele fez ver isto assim, ok, tudo bem. E ele veio, era de uma câmara, foi lá visitar e veio numa segunda-feira. E nós chegámos à câmara, ao pé da câmara, tem lá um sítio onde nós podemos pegar nas bicicletas, e chegámos lá e disseram umas 10 horas, não eram 10 horas, e as bicicletas estavam todas descarregadas. E eu, então, isso é assim. Entretanto, fomos para a empresa dele, eu fui no carro dele, e eu disse, então, pede-me para vir cá e depois não tem. A culpa não é minha, é da câmara. Desculpa lá, mas quem é que está a tentar vender? É a câmara ou é o senhor? Por isso, muitas vezes também, quer dizer, é um pouco de sei lá, distração, não perceber as coisas. Eu acho que quando nós vendemos um produto e está, por exemplo, no município, que a responsabilidade continua a ser nossa, né? Porque se aquilo não se pode funciona tirar mal, o pé do acelerador. exatamente. Né? Quando se está a fazer uma startup, Claro, aquilo claro, a fundo no acelerador e se distraímos, acontecem essas coisas. Sim, eu acho que nós somos todos. Não, aqui há alguns que não são, mas a maior parte somos engenheiros. Os engenheiros trabalham 20 horas por dia, mesmo a dormir estão a trabalhar, não é? Por isso a gente tem que estar sempre a ver as coisas sem pressão, não é? Já agora, é uma boa pergunta para o público. Quantas pessoas é que estão aqui da área técnica? Mais de 50, mais de metade. Gostava de saber, desenvolver um produto. Está aqui alguém? 1, 2, 3. Quem quiseste perguntar? Então a marketing, pronto, uma boa pergunta. Quem está aqui de marketing? Só? Eu sei que está ali mais um... Eu vou ser definido daqui um bocado, pronto. Tens de trabalhar agora. Está-se a aproximar aqui da terceira parte desta conversa, que tem a ver com como é que nós podemos contribuir com este projeto do Hardware City para resolver algumas das falhas que aqui foram apontadas. Nós já falámos no início, achamos que uma maneira fácil, não é fácil só, é fulcral, começar com uma comunidade. Nós podíamos começar simplesmente com alistar entidades que existem e publicar, mas o fundamental é a comunidade. Comunidades são pessoas que têm uma determinada atuação e já estamos a ver que há aqui uma falha. Estamos a falar sobre o desenvolvimento de produto e, portanto, da área de marketing só há 2 pessoas e para desenvolver o produto, o marketing tem que estar lá desde o início até ao fim. Posso dizer uma coisa? Sim, estão aqui 2 universitários, pelo menos. Eu acho que a universidade tem muito a fazer nisso. Eu às vezes vou à quarta-feira aqui à universidade e fico maravilhado porque, principalmente nos meses de maio, junho, julho, é um movimento de demonstrações nos átrios e naquilo tudo e acho espetacular. Mas eu acho que a universidade podia fazer mais um bocadinho. Quando faz equipas ou tenta fazer projetos, devia incluir pessoas de outras áreas. Montar uma espécie de uma empresa, ok, então vamos buscar alguém da área de gestão, alguém da área de marketing, alguém da área administrativa e tentar que eles saíssem com a experiência. Até se calhar a startup, na vez de ter só técnicos, ter também colegas de outras áreas que estão disponíveis para trabalhar. Mas recentemente a Universidade lançou um projeto chamado Ingénua, onde eu participei no seu desenho, exatamente para que os projetos sejam mais multidisciplinares. Portanto, não é um projeto de nenhum departamento, é um projeto promovido pela reitoria, exatamente para que os projetos ao nível do terceiro ano, mas também fora do currículo, possam ser feitos com as empresas ou mesmo as startups, colocar desafios para que os alunos, e também há aqui muita gente que ainda anda pela universidade, para que os alunos possam pegar nesse desafio, eles próprios lançarem a sua startup com base nesse desafio, ajudar uma startup a resolver um desafio, ou até mesmo uma empresa a encontrar uma solução, sempre com apoio também por parte dos docentes. Portanto, há trabalho a ser feito. Mas isso é muito recente, não sei se já foi, eu já tinha ouvido falar no projeto, mas não sei se já foi anunciado publicamente. Já foi anunciado publicamente, foi a semana passada anunciado publicamente, o projeto já estava incubado há mais de um ano, mas a Universidade de Aveiro tem uma característica especial, porque é um campus único e então nós conseguimos, em vez de outras universidades, temos áreas de engenharias de um lado, áreas de artes do outro lado, línguas do outro lado, nós conseguimos, por exemplo, tenho uma ideia para, imaginemos uma aplicação, eu consigo, por exemplo, almoçar com um colega meu de design, uma pessoa de tradução para me traduzir a aplicação, alguém de outra área, por exemplo, de eletrónica, e conseguimos juntar as áreas todas sem termos que sair para muito longe. Isso é um potencial enorme que existe ali na universidade e acho que quanto mais aproveitarem isso, melhor.
porque noutros sítios não se consegue fazer isso. Já agora eu falava aqui noutra coisa que eu acho que a universidade tem que melhorar muito. Aí eu acho que o IT está de parabéns. É que quando há visitas eles não sabem vender aquilo. E na semana passada fui ao IETA para mostrar projetos, não vimos nada. Postas, mais nada. Depois lá vamos ver um jogo de futebol e tal, e lá se vê alguma coisa. O IT não, o IT pelo menos estava bem preparado naquela apresentação, as pessoas sabiam que a gente ia, tudo isso. Mas a universidade, em algumas coisas que eu já vi no outro dia não, há 2 anos eram algumas 30 pessoas, 30 empresários, e não vimos nada no IETA, entramos, saímos. Pronto, ok, são pessoas. Temos que melhorar o marketing, voltamos ao marketing. E acho que sim. E só mais uma coisa ao número. Eu acho que vocês deviam fazer uma regra desde o primeiro ano. Os alunos estavam proibidos de fazer grupos sempre com a mesma equipa. Do primeiro ano ao 5º ano, sempre o mesmo grupo. Depois chegam cá fora, vão trabalhar, têm que ir ao banco defender o projeto, não sabem defendê-lo, porque sempre trabalharam só com aqueles. Não, vou dar a capacidade da resposta. Exatamente. Foi uma provocação. O direito da resposta. Agora várias questões aqui. Fala um bocadinho são lá. importantes. A primeira tem a ver com o Instituto de Telecomunicações, que foi referido, e com o Departamento de Eletrónica e Telecomunicações. A semana passada convidámos algumas empresas, porque estamos já a abrir exatamente para receber as empresas dentro do departamento e tentar perceber o que é que conseguimos fazer com as empresas logo a partir do primeiro ano. A semana passada estiveram lá e tiveram 2 das pessoas que estiveram lá exatamente a discutir este problema. A outra questão que eu acho que é importante, o Instituto de Telecomunicações já há bastante tempo tem pensado numa vertente muito de pré-incubação de como é que nós podemos ajudar alguns dos nossos alunos, e temos feito com algumas das equipas, a criar alguns, ou dar os nossos laboratórios, ou de alguma forma colaborar com as empresas, com os nossos laboratórios, exatamente porque algumas áreas precisam de equipamento de laboratório que é extremamente caro. E nós temos lá, portanto, isso eu acredito, e por isso quando eu vi aqui o exemplo do Hardware City, lembrei-me de vir cá exatamente nesse sentido, porque eu acho que quer o Instituto de Telecomunicações, quer o Departamento de Eletrónica estão mesmo abertos a este plano. E depois, como o Diogo estava ali a falar, o Departamento de Eletrónica, como também já foi dito a semana passada às empresas que lá estiveram, vai ter dentro em breve um laboratório, um makerspace, digamos, com parte de impressora 3D, parte de produção de placas, parte de toda essa componente ao dispor dos alunos 24 horas por dia. Portanto, a nossa ideia eu fiz assim, sabes porquê? Porque lá há que estamos a fazer a mesma coisa. Ótimo, já temos o espaço, vai haver tentar fazer. Mas pronto, quanto mais melhor. Quanto mais houver, mais interação. Essa. Portanto, a ideia é mesmo, julgo eu, associar-se a todos este tipo de inovação e de ideias, que é fundamental para a universidade. Se a universidade puder complementar, e como estávamos a dizer há bocado, por exemplo, o Diogo também estava a dizer, nós no 3º ano, neste momento, e estão aqui alguns alunos que o ano passado passaram por lá, no 3º ano temos uma cadeira no curso de Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores Telemáticos, em que na prática nós dividimos os grupos como se fossem empresas, têm a ideia, têm o produto, vamos buscar know-how ao Departamento de Comunicação e Arte, vamos buscar know-how ao Departamento de Gestão, vamos buscar professores, e a ideia era construir. E o ano passado, um dos exemplos que acho que o Alves estava a falar era exatamente isso, ou seja, tivemos alguns mini protótipos, mesmo protótipos, mas com as limitações necessárias, mas o objetivo foi, cada vez mais, pelo menos do nosso departamento, é esta abordagem às empresas e esta abordagem a fazer coisas, não é? Que acho que é sempre muito, muito importante. E, portanto, o Departamento de Eletrónica e Telecomunicações, volto a dizer, e o Instituto de Telecomunicações estão abertos a qualquer tipo de colaboração com as empresas, com os alunos, com pessoas que apareçam e que tenham ideias para desenvolver estas sinergias. E acho que é ingrato dizer que o DET e o IT não comunicam, se bem que há pelo menos 4 ou 5 anos são 2 instituições que têm 2 vídeos fabulosos que comunicam no departamento. Por isso, acho que é muito ingrato dizer isso. Bem, jeito de graça em responder à provocação que fez, temos sempre o mesmo grupo, desde o primeiro ano até ao 5º. Eu concordo plenamente e aconselho vivamente a toda a gente ir mudando de grupo, porque senão depois chega ao fim, ficamos tão perdidos e tão habituados que temos mesmo que nos casar para continuar. Também tenho uma sugestão, já é, então, em relação também isso aos grupos. Também concordo que devemos trocar, faz bem para nós próprios termos mais facilidade em comunicar com as pessoas,
Mas já que é um dos problemas aqui as empresas de hardware não se comunicarem entre elas, porque não também esses grupos se preocuparem em que os grupos tenham que criar sinergias para conseguirem terminar um trabalho. Já agora também preparavam talvez para o mercado de trabalho um pouco. Eu já desafiei aqui o Francisco que este evento, é como vos disse, eu fui convidado sem perceber que era convidado para ser orador, porque tinha desafiado, e continuamos abertos a isso, fazer este evento nas empresas. E pronto, eu disponibilizo a HFA, ou o Altrónico, ou o Altrónico para poder fazer lá o evento. E assim poder logo ir à produção e ver o que é feito e como é que se discute as coisas e até falar com os técnicos que estão no dia-a-dia, ver como é que as coisas podem funcionar. Quer dizer, hoje está preocupado. Além de... Atenção que estamos a falar aqui da HFA e da Altrónica, do Altrónica, mas existe também outra empresa em Aveiro, que é a Zatrónica, que também tem uma linha de produção e que também, de certeza, que também está disponível para ajudar. Excelente. Eles têm confirmações. Pronto, já temos muito sítio onde fazer as Hardware City Sessions. Aliás, está aqui o membro de presente que se fez representar no Dex. Eu não sabia. Olha. Eu só ia responder a propósito disso, a propósito de sítios para a Hardware City se poder juntar. Eu também queria falar do novo polo de inovação da Câmara Municipal de Aveiro, que irá abrir brevemente no Parque Expo. Então, também queremos que seja, além de uma incubadora, não é? Que é dos polos da IERA, que seja de facto um centro de conhecimento e onde a malta se junte e fale e discute e que seja exatamente um fórum para a malta se juntar e a trabalhar estes assuntos. Por isso é mais um sítio que coloca à disposição das pessoas, naturalmente. Eu também está aqui, já agora, já que estamos nesta área, eu sou da direção da Nova Ria e tivemos uma reunião com o Francisco na sexta-feira também, de que a Nova Ria poder cooperar e até criar se calhar um grupo dentro da Nova Ria para trabalhar estas áreas do Maker, e porque dentro da Nova Ria temos um grupo que se chama a Rede, em que quando as empresas, quando há um desafio, as empresas juntam-se, quem quiser, aparecem e começam a trabalhar com esta rede. Já foram criadas 2 ou 3 empresas, entre várias empresas lá dentro, para dar solução a necessidades que havia no mercado. E por isso estamos a ver como é que a gente consegue trabalhar em conjunto para dinamizar tudo isto. Ok, estamos a encaminhar para a fase final. Eu iria ali passar 4 slides muito rapidamente e que iam resumir o que é o Hardware City, o que é que nós estamos aqui para construir, e depois no fim vou esperar o vosso feedback. Pode ser hoje, quem quiser pode continuar aqui mais um bocadinho, nós vamos estar ainda por aqui, ou pode ser por e-mail, pode ser como vocês quiserem, mas esperamos obviamente que haja depois no feedback, consequência disto, como é que vamos atuar. Eu pedia para tu pôres aí a apresentação. Está a abrir. Está a abrir. Tenho que encher os chouriços, é isso? Nós vamos lançar aquilo que já falei há pouco, para construir a comunidade, uma coisa básica, simples, mas moderna também. É uma folha do Google pública, uma folha de Excel pública, em que vamos dinamizar, vamos pedir e vamos esperar que pessoas naturalmente a usem e até alterem a formatação, melhorem a maneira de apresentar os dados. Isso é uma ação já imediata, nos próximos dias nós vamos tomar efeito, e nós achamos que é o mínimo que podemos fazer para começar a ter uma visão do ecossistema que temos e a começar a trabalhar a partir daí. Este é o problema que nós tivemos aqui a discutir. Product Development is hard. Começar uma nova startup de hardware também é difícil e não existe. Nós não reconhecemos que haja uma rede. Nos últimos 4 anos gastou-se a palavra ecossistema. A primeira vez que eu ouvi falar nela foi aqui com o António Câmara há 4 anos atrás, quando veio ao sharing ali na incubadora e veio falar sobre a experiência dele também, e ele referiu logo imediatamente isso. Em Portugal temos um problema de não existir ecossistema. Depois há pessoas que discordam e dizem que ele existe, mas não. Existem os players, mas eles não estão efetivamente a trabalhar em rede, e nós queremos contribuir para resolver esse problema. E há esta falha de ligação entre as organizações, e o Carlos está há 20 anos na área da empresa dele a trabalhar nisto e reconhece que mesmo que há de facto este problema. Portanto, isto foi a nossa discussão chegou a esta conclusão. A nossa missão leva-nos então a querer aproximar, a diminuir este gap entre as startups de hardware
e os fabricantes de hardware. Nós já sabemos que isso é difícil, não é imediato, não basta ter uma listagem e dizer quem é que faz o quê. Já foi aqui falado várias vezes que às vezes identifica-se quem é que faz o quê, mas não faz como queremos ou quando queremos. E então tem que haver uma filtragem. Não estamos à espera que no dia a seguir a fazermos uma identificação de quem é que faz o quê, que as coisas comecem a funcionar como queremos, mas pelo menos uma filtragem vai diminuir-nos os tempos de tentativa. Se houver 100 potenciais a fazer algo e se eu do sistema de filtragem identificar os 10, eu vou concentrar o meu tempo com esses 10. Também queremos promover o desenvolvimento de produto. Não queremos ser únicos a fazer. Sabemos que não somos os únicos em Portugal a fazer. Há outros projetos em Portugal. Há um que já devem ter ouvido falar, o Productize, por exemplo. E há outros projetos a surgir para apoiar o desenvolvimento de produto. Nós não queremos ser os únicos, nós queremos precisamente começar por identificar quem é que está a fazer bem o quê e sermos um veículo facilitador para criar a tal rede que falámos há bocado. E por último, na nossa missão, nós estamos mesmo empenhados e queremos mesmo que aconteça a criação centrada em Aveiro, mas estamos a falar de Portugal inteiro, mas conhecemos em Aveiro as competências para a fabricação em muitas áreas e queremos trabalhar para que possamos ter um hub de startups que de facto tirem proveito de um hub de fabricantes em Portugal. O Hardware City, há aqui 3 stakeholders, 3 grupos muito importantes que eu já referi e para que fique bastante claro. Os makers, os hardware makers. Hardware makers aqui não são os makers, são os fabricantes, ok? Já existem muitos fabricantes e com décadas de experiência e temos que saber identificá-los e trabalhar com eles. A comunidade DIY, ou os makers, como às vezes os referimos, o movimento maker, como eu me referi há pouco no meu discurso, é uma coisa nova em termos de awareness pública, mas nós acreditamos veemente que pode ser poderoso para a transformação da sociedade moderna. E as organizações em geral, estão aqui algumas representadas, obviamente as instituições, temos de estar todos interligados, não se trata só dos fabricantes e das startups de hardware, mas as incubadoras, os órgãos de poder locais e nacionais obviamente são importantes e temos uma série de organismos, há bocado falou-se em internacionalização, temos a ICEP que terá um papel de certeza importante e nós queremos aproximar todas estas organizações para quê? Para promover a tal comunidade, estas sessões para haver proximidade e um evento, uma mega hackathon a realizar em setembro aqui em Aveiro. E por último, estão aí os nossos contactos. Eu vou mesmo esperar que haja repercussões desta sessão, não só das pessoas que estiveram aqui presentes, mas também quem esteve a acompanhar-nos por via do live vídeo. E nós acreditamos mesmo que poderá haver aqui alguma transformação a começar aqui, no dia de hoje. Muito obrigado pela vossa presença. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Sim, eu queria só convidar quem quiser aparecer lá por água e quiser visitar. Não é preciso marcar horas, é aparecer e bater à porta e dizer, olha, gostava de visitar ou tenho este problema. Vamos pôr o teu contacto, vai ser o primeiro a aparecer na folha. E obrigado pelo convite por estar aqui. Obrigado. Estar aqui. Obrigado. E agora a sessão continua, como eu disse há pouco, quem quiser continuar, eu vou beber uma cerveja agora, estou aqui um bocadinho cedo. E continuas. Obrigado, se ainda alguém estiver aí, vemo-nos em breve.